Então vamos aí para mais um vídeo da nossa série. Estamos com 1227 de rating. Vamos procurar uma partida personalizada e jogar. Ultimamente não está demorando muito para encontrar jogadores. Eu acho que até o número de jogadores no site Chess.com aumentou. Eu não lembro qual era o maior, se era o Chess.com ou se era o Lichess. E entrou aqui o Tudorel 4-1 aí. Vamos fazer o lance antes que ele abandone. Tudorel 1-1-1. E aqui, União Europeia. Ok. Vamos para nossa Petrov. A boa e velha Petrov. Não é mais boa do que velha. Ela é velha e boa. Aqui ele foi para uma variante muito ardida, que é o Gambito Rusov. E a gente já tem que começar a pensar. No Gambito Rusov, geralmente o seu adversário vai deixar o peão central e vai para um contra-ataque aqui no peão de F7. Você pode responder tomando o peão central. É um jeito de refutar aí esse Gambito Rusov. E aqui a gente entrou na defesa Lichtenstein. E contra esse ataque de dama no cavalo, você defende com peão. Atacando o bispo, desenvolvendo uma peça e protegendo o cavalo. 3 coisas ao mesmo tempo. Agora eu não sei qual é a variante correta. Se eu tenho que ir para um ataque aqui e fazer o meu roque, ou se eu tenho que jogar o bispo em E7, já prevendo um D3, o cavalo volta e a dama toma com cheque. Talvez bispo em E7 seja o lance. Porque bispo aqui em C5 a gente vai para uma confusão infinita. Ele vai jogar o peão em D3. Se eu tomar com cheque, o rei pode vir para F1. Eu vou ficar com o cavalo atacado. Perdão, o cavalo aqui, né? Atacado pelo peão. E o bispo atacado. Não tem como salvar as duas peças. E pode abandonar. Mas tem uma variante também que eu jogo bispo em C5. E ao invés de tomar de bispo com cheque, eu tomo de cavalo, porque o cavalo está atacado, né? Faz sentido, eu tomo de cavalo. E aí ele fica com a torre atacada. Só que ele pode rocar. Percebam que o cavalo estando aqui, ele não ataca nenhuma casa por onde o rei passa na hora de fazer o roque. O rei passa por essas duas casas, né? Quer dizer, perdão, o rei passa por essa casa e o cavalo não ataca essa casa. Então ele vai poder rocar, atacando aí a minha peça. Então, após analisar isso tudo, o melhor é jogar bispo em E7. Após toda essa análise, a gente chegou à conclusão que o lance mais sólido é devolver o peão. Afinal, esse peão não dá para ficar com um peão a mais. Gambito Rusov aí não é para ser chamado de gambito, porque o adversário pode facilmente recuperar o seu peão. É igual o gambito da dama. Também a gente dá o nome de gambito, mas não era para ser chamado de gambito, pois não é um gambito, o adversário também recupera o peão. A não ser em posições que as brancas propositalmente não vão tomar o peão para conseguir uma dinâmica, né? Um dinamismo ali com as suas peças. E aí é outra história. Mas esses gambitos onde o adversário consegue facilmente recuperar o seu peão, não é um gambito verdadeiro.
Inclusive um gambito verdadeiro e muito perigoso na Petrov. Vamos voltar aqui na abertura. Após eu jogar o cavalo em F6, o adversário toma, eu jogo D6 e ele tem esse sacrifício aqui de cavalo por 2 peões. Esse é o Gambito Cochrane. É o gambito muito perigoso na Petrov. Ele que deu um cheque. Esse cheque foi um lance muito ruim, porque agora eu protejo o peão central com o tempo sobre a dama e em seguida posso proteger esse peão. Agora sim ele perdeu o peão. Reparem que todas as minhas peças estão protegidas. Ele vai tentar ficar com o peão, só que agora... Será que agora eu tenho bispo? Bispo em C5? Bispo em C5? Eu tenho, né? Ele só faz o roque também. Não tem nada demais nisso, não. Chega de ideia torta, né? Não tem ideia torta aqui. Eu posso cravar agora o cavalo dele. Eu vou fazer esse lance. Aqui, eu poderia simplesmente fazer o roque, certo? Só que eu tenho a possibilidade aqui de fazer ele perder mais um tempo com a dama, jogando bispo em G4. Ele segue com D3. Eu volto o cavalo para F6. E aqui ele não pode tomar de cavalo, pois está cravado. Ele tem que tomar de dama. Se ele tomar de dama, perde aqui o roque, né? Porque eu vou dobrar. Não sei que ele queira fazer o roque aqui com o rei aberto. Eu acho que é uma possibilidade. Eu vou jogar essa linha, porque que eu posso deixar a estrutura de peões dele muito danificada. E agora a gente tem que ver como o nosso adversário vai prosseguir. O lance aqui que pede, aqui a posição está pedindo, é peão em D3, correto? Eu não tenho nada desse tipo, porque eu ajudo ele a desenvolver uma peça. Não acho que seja bom. E a dama se afasta aqui também da defesa do bispo. E se eu tirar o bispo, o rei está sofrendo aqui ataques. Eu posso pegar o bispo dele. Também é um bom lance. Pegar o bispo, né? Para ele não ter o par de bispos. É um bom lance, eu gosto desse lance. Eu tô analisando aqui uma linha com cavalo, só que não funciona, né? Aproveitando que ele tá cravado. Mas ele tem o bispo aqui, em seguida de toma. E ele toma esse peão com um cheque. E cai a casa, né? Cai a casa. Lembrando que quando ele tomar esse peão, vai estar atacando aqui, né? Eu vou ter que fazer o roque urgente em algum momento. Ou seja, aqui eu vou fazer o cavalo em C5 para eliminar uma peça dele, o bispo. Esse bispo aqui por enquanto não está jogando, mas ele pode resolver isso com C4, que é um lance bom na posição em algum momento. Ele tomou. Se eu tomar aqui, ele está planejando tomar o peão. Chegamos no momento... Eu posso gambitar esse peão. Eu não só posso, como eu vou. Gambitar esse peão. Estou pensando aqui nessa linha. Bispo toma. Seguido de dama toma. Seguido de bispo em F6. Ele não pode tomar a torre, pois o bispo defende.
E a dama está atacada e ele perdeu uma peça. Eu vou seguir essa linha. Ele não pode tomar o meu peão de G. Vamos ver se ele sabe disso. Não podia tomar. Agora eu jogo esse e a torre está protegida. A dama está atacada. Parabéns, eu tenho uma peça a mais. Nessa posição, talvez ele não abandone a partida, porque ele acha que tem chance. Eu vou fazer esse intermediário. Se ele toma, eu tomo a torre. Vamos aqui, vamos tentar ser o mais preciso possível, porque esse cavalo é uma peça solta e peça solta é sinônimo de tema tático. Vamos tomar. Ameaçando a torre. Pior, eu acho que ameaçando... Não, vamos ameaçar a torre mesmo. Esse bispo aí, o cavalo vai ficar preso se tomar esse bispo. Perfeito. E agora a gente tira o nosso bispo. E temos uma peça saudável a mais. A Petrov aí sempre se mostrando uma excelente defesa. Não tenha gambito aí que nos tire dessa defesa. Perfeito. Perfeito. Agora eu tenho que pensar em como eu vou prosseguir aqui. Para proteger o meu rei, ou melhor, devo seguir para proteger o meu rei ou devo atacar ele como se não houvesse amanhã? Perfeito, eu não devo proteger o rei. Perfeito, perfeito. Temos agora a dama em E7. Se ele cobrir garfo, então ele não pode cobrir. Opa! Se ele cobrir garfo, então ele não pode cobrir. Faz seta. Ele tem que mover o rei. Se ele mover o rei pra cá, a gente toma. Ele tem que tomar de rei. Se ele tomar de peão, tá vindo dama mate. Vamos lá, ele tem que mover o rei. Ele vai perder o roque. A gente não tem o roque. Temos uma peça a mais. E ele não tem o roque. Tem uma peça menos. Ele não pode cobrir de bispo. Senão ele vai perder mais uma peça. E a conversão será fácil. Tem um tema aqui. Antes que eu me esqueça, eu vou ter que lembrar desse tema. De torre, toma. Seguido de torre, toma. Seguido de dama por cavalo. Eu vou ter que ficar de olho nesse tema, que pode ser muito perigoso aí no futuro. No momento é cheque. Ele tem que fazer alguma coisa quanto a isso. Aqui a gente toma, ele perdeu uma peça. Não funciona, pois temos dama cheque seguido de dama mate. E nesse momento, eu estou ameaçando 2 checkmates, na verdade, né? Ele não pode tomar aqui porque é checkmate direto, não precisa nem do cheque. Já tem a dama aqui. Aqui agora... Talvez ele tenha um dama por cavalo aí para postergar o mate, mas sinceramente... Cobrir de bispo, talvez? Se ele cobrir de bispo, eu volto aqui. O bispo para E5, atacando a dama, não dando tempo dessa sequência de torre toma, seguido de torre toma, e dama por cavalo com cheque, fazendo um estrago na minha posição. Essa sequência aqui é muito poderosa. Então aqui, ao invés de você
prestar atenção só nos seus lances de ataque, tem que ficar de olho sempre nas ameaças do adversário. O que ele tem aqui de bom na posição? Ele tem uma coluna aberta e uma dama ativa. Já é o suficiente para iniciar um ataque aí. Essa sequência não funciona agora, mas no futuro pode funcionar. Certo? Nosso adversário está pensando. Mais a posição. Aqui ele vai para um final perdedor, que era melhor nem jogar. Mas, se ele quiser entrar nisso, a gente vai jogar aqui mais 50 lances para converter a vantagem material e vencer a partida. Agora eu posso fazer o rock de forma saudável. Não tem ataque, não tem dama. E a gente vai prosseguir agora para jogar 50 lances chatos de conversão de vantagem material. Vamos desenvolver o cavalo. Lembrando que uma hora eu vou ter que jogar A6 para tirar essa poderosa torre aqui. Tirar a ação dessa torre. Inclusive, um bom plano para ele agora é começar a avançar esse peão como se não houvesse amanhã. Porque caso eu jogue A6, eu não vou poder tomar de A. Eu vou ter que tomar com esse. E pelo menos aqui ele ganha um alvo, né? Um peão isolado. Ele pode vir, por exemplo, com a torre aqui e começar essas balbúrdias. Que não irão funcionar porque eu tenho muito material a mais. Mas como eu disse, é muito bom você ficar de olho nas possibilidades do adversário. Aqui eu não preciso fazer o rock. Como eu tenho aqui muita peça menor a mais, elas por si já ganham a partida sozinho. Esse daqui ameaça um duplo, já elimina o bispo. Não acho que tem como ele defender aí as duas ameaças. Ele agora pode ir para esse planinho, né? Vou lançar esse peãozinho aqui, mas sinceramente não dá medo. Inclusive é possível dar mate dele com 3 peças três peças menores aqui, 2 bispos e um cavalo. Porque tem muito peão aí atrapalhando o rei. Minha conexão. Voltou. Eita. Tem muitos peões aí atrapalhando o rei. Esse bispo está cortando o rei. Cavalo aqui, como é que é? Ele não tem essa, não tem essa, não tem essa. Tem aqui e aqui. Vamos pegar o bispo. A gente pode pegar de forma mais saudável, né? Com o peão. Pegando mais material a mais. Redundância. Tomamos. Ele vai tomar com a torre de H, porque a torre de A saiu. E agora a gente vai fazer o rock no lance 21. Que vai totalmente contra os conceitos que eu ensinei na partida anterior, mas nessa partida pediu a postergação, é assim que se diz? Pediu que o rock seja postergado, porque ele deu muita chance aí para o nosso ataque. Vamos cravar a torre. Agora esse peãozinho aqui está cravado. Já temos uma possibilidade de ataque. Então, como eu estava dizendo em um momento da partida, a Petróvia é muito difícil de ser quebrada. A Petróvia é uma defesa muito sólida. Você já começa no início da abertura desenvolvendo uma peça e preparando o rock. Você tira aqui o cavalo de G, para F. Já solta aqui, já abre para o bispo poder jogar com o lance inicial que é E5. E já tem possibilidades aí de sacrifício e de entregar um peão para fazer o rock, se você quiser aí ser um jogador posicional.
ou jogar sólido mesmo. É uma defesa que iguala ele logo na abertura. Não tem muito jeito de você atrapalhar os lances da Petrov. A não ser, como no Gambito Cochrane, você fazer ali um sacrifício de cavalo. Cavalo por F7. Que aí você consegue um dinamismo na Petrov. Mas fora isso, é muito difícil você quebrar essa defesa. Por isso aquele curso do Caruana, né? A Inquebrável Petrov. Por isso o Nepo, o Nepomniachtchi, o Nepomniachtchi, aí ele faz... Ele é um grande defensor da defesa Petrov. Nosso adversário seguiu aqui com um lance esquisito. Eu vou jogar esse. Paralisando aí os avanços. Em seguida teremos esse e esse. Eu posso inclusive passar o meu bispo mal. Por que esse bispo se chama bispo mal? Porque ele está na mesma cor aqui da cadeia de peões. Eu posso passar esse bispo mal aqui para uma casa mais ativa, para essa diagonal aqui, por exemplo. Ficar cortando quando ele for defender com essa torre. Se bem que o bispo já está cortando a torre. No entanto, ele tem aqui um tema, né? A3 seguido de G4. Ele tira o bispo e eu vou ter que fazer essa manobra para o bispo continuar cortando a torre. Vamos seguir aqui com a partida. Eu estou pensando em jogar esse. No entanto, esse tapa aqui a manobra do bispo no futuro. Então vou jogar torre em E7. Essa partida não era para ser longa, só que o nosso adversário aí acha que ele tem a possibilidade de vitória com 2 peças a menos. E não é nem peça por peão, são 2 peças a menos. A quantidade de peões está igual. Ele seguiu para o plano. Aqui, no entanto, a gente tem esse. A gente pode tomar com cheque, não vale a pena. Entregar uma peça só para tomar um peão. Não vale a pena. Então a gente vai fazer a típica manobra aqui. Cortando essa casa, né? A gente não vai para essa casa, a gente vai cortar essa casa. Aqui eu tinha esse tipo de lance, só que eu não gosto de jogar por golpes. Até porque ele tem esse peãozinho. Nossa, aqui ele foi preciso, hein? Ele entregou um peão. Ele entregou um peão para defender aqui de forma lateral. Ele entregou esse peãozinho para defender de forma lateral. O peão da base, né? Que agora ele pode ter a possibilidade de 2 peões passados. Tanto que eu nem sei se eu vou tomar. Mas e se eu tomar? Eu posso aplicar um conceito aqui da simplificação também, né? Eu posso eliminar aqui 2 peões pela peça. E ficar com um final vencedor. E com o peão passado. Pessoal, aqui eu vou tomar mesmo. Porque eu tenho a possibilidade de simplificar. E acabar com essa balbúrdia que ele está fazendo aqui. Que é jogar esse final perdedor. Cheque. Se ele não quiser tomar o bispo, vai perder mais um peão. Perfeito. Tacando a torre, tem que tomar. Torre toma. Peão toma. Aqui ele pode tentar chegar com o rei. Mas eu tenho esse. Quando ele joga aqui, eu tenho esse. E o rei dele não vai a lugar nenhum. E eu tenho um cheque aqui para tirar o rei dele definitivamente do meu campo. Mandar o rei dele para cima. Ele não pode avançar também. Peão passado ele dispara, né?
nem precisa dessa sequência. Eu que sou muito sólido, eu gosto aí de tentar não dar chance para o adversário, só que aqui ele não pode mesmo, né, descer, porque esse peão sobe, game over, né? Game over. It's over. Eu tenho inúmeras defesas de defender esse peão, maneiras de defender esse peão, então eu vou só subir aqui. No momento que ele cola, tenho esse. Se ele jogar G4, eu jogo esse e depois jogo esse. Quando você está com peça a mais, sempre vai ter lance. Já tínhamos calculado. Se ele tentar entrar por aqui, que demora muito, a gente não deixa. Perfeito. Vamos levar o rei. Ele não pode se afastar muito aqui, senão o peão avança. E aqui eu vou só começar a papar os peões dele. Vamos incentivar ele a dobrar os peões para a gente eliminar. Se ele descer com o rei, desistiu. Abandonou porque não dá mais. Vamos fazer aí a revisão da partida. Tudorel foi um bom esportista? Ele foi, né? Ele lutou até o final. Mesmo quando não tinha ali chance, ele tentou. O site aí está fazendo verificação dos erros. Vamos puxar aqui o relatório da partida. Até os anos 1600, o rock exigia 2 lances. É verdade. A revisão da partida não está disponível no momento. Pedimos desculpa pelo inconveniente e estamos trabalhando nisso. Ok. Vamos ver se a gente consegue aqui pelo perfil. Aqui tá, no perfil fizemos 91.2. Mas eu quero ver aqui para passar os lances, né? Campeão mundial Mikhail Tal tinha apenas 3 dedos na mão direita. Isso é verdade, você pode conferir nas fotos. Mas isso não impedia de jogar um xadrez fino e bonito. Então aqui, de acordo com o gráfico, não ficamos pior em nenhum momento. Na verdade, a nossa vantagem foi só crescendo, né? Conforme a partida passava. Teve um momento que eu deixei de aproveitar um lance melhor. Provavelmente foi o sacrifício de bispo, né? Que não sei se foi necessário, mas a gente aplicou o conceito da simplificação. Você simplificar ali a posição para ir para o final mais fácil de jogar e que demora menos lances, né? Então vamos ver esses momentos aí na partida. Não teve nenhum brilhante. Fizemos 3 imprecisões, nenhum erro. O adversário fez 2 erros e teve uma chance perdida. Vamos analisar. Peão do rei, E4. Peão E5. Ele seguiu com cavalo em F3. Cavalo em F6. A nossa defesa Petrov. Ele foi aqui para o gambito Rusov. O computador não gosta muito. Tomamos o melhor lance. Ele jogou dama em
E2, um lance bom. E aqui o melhor lance, D5. Você defende o cavalo, ataca o bispo e abre para mais uma peça poder jogar. Ele seguiu aqui retirando o bispo do ataque, né? Seguimos com o bispo em E7, aqui o lance alternativo da engine. Provavelmente a engine gosta dessa linha aqui que a gente comentou. Só que eu tenho que comentar aqui o porém dessa linha, que você tem que calcular todos os lances aí da engine. E um ser humano dificilmente vai conseguir ver a compensação aqui de entregar 2 peças para um ataque, a não ser que seja Mikhail Tal. Provavelmente esse deve ser o lance aqui da engine. Eu não iria para esse lance, eu gosto de jogar sólido. Ele deu cheque, como a gente comentou, foi um erro, porque agora permite o lance excelente C6, defendendo o peão. Eu não sei se dava para continuar com esse peão, mas só de ter esse C6 aqui na sua posição na Petrov, você já está sólido. Você já conseguiu aqui muito do que a posição pede. Você consegue um tempo livre, como eu tive aqui para jogar esse C6, sua posição já está sólida. Ele jogou aqui o dama em E2. Melhor lance, bispo G4. Aqui eu poderia fazer o roque, um lance passivo. E eu fui para o lance mais ativo da posição. Cravando o cavalo, obrigando ele a mexer a dama de novo. O cavalo aqui em C5 realmente foi o melhor lance para eliminar o bispo, que pode ser um problema. Ele tomamos o cavalo, melhor lance. Aproveitamos que agora ele tem que dobrar, ele não pode capturar. E ele de novo foi para um erro. E aqui bispo em F6, um lance excelente, protege a torre. E esse bispo agora pode sair porque a dama está atacada. Ele tirou a dama, melhor lance. Primeiro aqui fomos para uma imprecisão, que eu julguei ser um lance bom, mas depois realmente ele ficou aqui com essa pressão, né? Com essa pressão para cima das minhas peças. Então aqui fica um aprendizado para mim. Às vezes é melhor você não simplificar muito, porque pode acabar dando essa coluna, né? Você não ia que eu tenho um lance intermediário, mas pergunta se esse lance intermediário é bom, porque há muitos lances intermediários ruins. Tem um tema no xadrez aí que se chama lance intermediário, e muita gente fala que quando você puder fazer um lance intermediário você faz, mas também há muitos lances intermediários ruins, como esses aqui que não foi um lance intermediário muito bom, porque ele toma abrindo a coluna. Eu voltei o bispo, que foi uma imprecisão, porque agora provavelmente ele ainda não tem, a dama está protegendo. Ele desenvolveu o cavalo, eu dei o cheque. Rei sai, bispo toma o melhor lance, ele tem que propor a troca de damas, que não foi um lance bom. O que ele tinha aqui de melhor? Como que ele defende essa posição? Vamos ver aqui. Melhor lance. Vai aparecer. Então a gente trocou, a gente simplificou para ir para um final chato, mais vencedor. Voltamos o bispo. Ele tirou o rei, aqui ele não pode rocar mais, ele tem que ativar aqui o rei, começar a ativar as peças, né? O bispo, a torre, ele demorou para fazer isso. Ele foi para um lance aqui que eu acho que enfraquece, mas o computador gosta porque corta aqui a conexão. Opa, o bispo não faz esse movimento. Corta a conexão do meu bispo. Seguimos com o cavalo em C5, atacando 2 peões. Não tem como defender os dois. Ele avançou o peão aqui, cortando ainda mais o meu bispo, né? Aqui ele está de parabéns que ele aplicou um tema do xadrez que é você limitar aqui um bispo que o seu adversário tem. Ele limitou aqui o meu bispo de casas escuras. Geralmente vai ser o bispo que você não tem e que o seu adversário tenha. No entanto, esse bispo meu aqui está o mais ativo. Por exemplo, aqui ele tinha que limitar esse bispo meu aqui de casas claras, colocando peões nas casas claras para eliminar a atividade desse bispo. E ele tem o outro bispo para combater. Ele tem o bispo de casas escuras para combater o meu bispo de casas escuras. Só que nessa posição aqui tem a exceção de que o meu bispo de casas escuras estava mais ativo do que o bispo de casas claras. Tomamos o peão. Ele subiu a torre, tomamos o bispo. Ele retomou. E aqui eu não sei se roque foi o melhor lance que eu ia comentar. Será que a gente já tinha esse? Mas realmente roque é o melhor lance. Ele avançou. Cravamos o peão. Ele veio aqui defender. Adicionamos mais um ataque.
Ele veio para um lance que eu não entendi muito aqui, mas o computador gostou, é ótimo, talvez com a ideia de avançar, né? Então impedimos o avanço, agora ele não tem avanço nenhum. Também preparamos para dobrar as torres. Tiramos aqui porque a torre estava escrava, defendendo o peão. Ele subiu a torre e aqui eu não tinha visto essa ideia dele, que foi bacana, foi muito interessante. Proteger aqui de forma indireta, né, que agora ele tem um avanço. Aqui a gente preparou para dobrar. Ele fez aqui o seu H3, muito bom. Dobramos e agora ele foi para essa ideia de defender o peão. Esse jogador aqui, ele tem... Você pode perceber que jogadores iniciantes, eles têm um conceito de defesa. Eles têm certo feeling. Ele está sentindo aqui que o problema na posição era esse peão, que estava fraco, estava atrasado, que não pode ser avançado. E ele conseguiu aí de uma forma indireta defender. Ele não foi aqui para dobra de torres, né? Porque não ia ter defesa depois da manobra do bispo. Perdão, manobra do bispo não ia ter defesa. E se ele sai atacando, o bispo vem para essa confortável casa. Então ele foi aqui para uma abordagem diferente, que é esse avanço. Inclusive agora eu não tenho mais essa manobra, porque a torre cuida. Ele foi aqui para um lance muito bom. Só que eu considerei aqui a simplificação. Cheque, o computador não gosta porque eu estou entregando uma peça. Trocamos todas as torres. E agora eu posso ganhar esse peão e ficar com 2 peões a mais, fora a peça. Aqui a gente viu que não tinha problema deixar ele fazer o G4, porque o bispo vem para essa casa e depois protege o peão. Então seguimos melhorando o rei. Ele fez o lance, aí fomos para a proteção do peão. O rei encostou. Aqui é tudo lance, como é que fala? Lance automático. Você consegue aqui automaticamente ver as ideias do seu adversário, ver os planos dele. Ele quer encostar no peão, você defende. Eu podia até deixar no pré-move, você defende. Ele não tinha nenhum outro lance bom, ele tinha esse avanço aqui, mas mesmo que você faça esse lance no pré-move, o rei consegue chegar, e se ele capturar, você captura e não tem nada, esse peão não avança. Aqui essa posição já dá para você jogar no pré-move. Não é bom você fazer isso, né? Não é nada instrutivo, mas já dá. Ele tirou o rei, eu avancei, melhorei, acho que aqui ele abandonou. Ainda não, jogamos mais um pouco, joguei rei em G6, ele veio com o rei, e aqui eu joguei H5, e o nosso adversário abandonou. Porque não tem como ele impedir a troca desse peão. Se ele avançar, ele perde mais um peão. E eu fico com 2 peões passados. Então nessa posição, nosso adversário abandonou a partida. Vamos ver aqui a performance de rating. Realmente superaste o seu adversário nessa. Jogaste um pouco melhor que o teu adversário na abertura. Dominaste o teu adversário no meio jogo. E ambos jogaste com incrível precisão no final. No final aqui ele brilhou. Ele fez 94.5, mas não adianta muito brilhar aí no final. Você tem que, no meio jogo, garantir aí que você vai ter um final confortável, no mínimo equilibrado. A abertura dele foi 76.3, boa para o nível. A minha foi 96.6, seguindo aí a nossa Petrov. Eu já conheço muito a Petrov, eu posso jogar os lances da Petrov no automático, só não devo, porque você não deve jogar abertura no automático. Aqui o meio jogo dele foi 64.9, o nosso meio jogo foi 85.8, foi um meio jogo aí muito instrutivo. O final dele foi 94.5 e o nosso final foi 97.8, ou seja, a gente superou ele em cada fase aí do xadrez. Da abertura, no meio jogo, no final, e com isso conseguimos a vitória, uma performance de rating de 1800. Precisão é essa, 83.2, 91.2. É isso, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Se gostou aí, curte, se inscreva, porque vai ter mais vídeos dessa série, né? A gente pretende chegar até os 2.300, enfrentando jogadores cada vez mais fortes. Pode ver que esse jogador aqui já teve uma precisão maior do que os outros da série, 83.2. Eu não sei se foi a maior precisão, eu acho que a maior precisão ainda foi do jogador de Grunfeld, que eu enfrentei, que ele jogou ali a abertura teórica, né? Jogou ali uns 9, 10 lances de abertura na defesa Grunfeld.
Só que no meio jogo ali ele não soube consolidar sua vantagem. Eu consegui reverter a nossa... Eu consegui equilibrar, no caso, né? E fui para um final depois com 3 peões a mais, se não me engano, e venci. Então é isso, espero que vocês tenham gostado aí. Valeu!